Superman de James Gunn está dando o que falar. São muitos aqueles que gostaram e muitos aqueles que não gostaram dessa nova versão do Homem de Aço. Mas uma coisa é certa, o sucesso já está batendo a porta desse novo universo da DC, que começou nos cinemas com o filme do Superman. Mas será que o filme é bom? Será que ele consegue entregar tudo o que ele prometeu? É isso que a gente vai ver neste vídeo agora do The Geek. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Produção, solta a vinheta! Eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, a gente tem que falar para vocês sobre este novo filme do Superman, o Superman de James Gunn, estrelado por David Copperfield. E para a gente começar, eu tenho que falar dois pontos contraditórios. E para falar sobre esses dois pontos contraditórios, eu vou dividir essa análise aqui em dois momentos. O primeiro momento, eu vou fazer uma crítica do filme em si, que eu gostei, o que eu não gostei. E no segundo momento, eu vou trazer mais para o lado dos quadrinhos. Então a gente vai ter esses dois momentos aqui no vídeo. Vocês devem estar estranhando aqui o cenário. Eu estou viajando e é por isso que eu estou aqui nesse cenário diferente aqui para vocês. Mas vamos começar falando sobre o que interessa, falando sobre o filme do Superman na crítica de filme em si. Levando para esse lado de crítica como um filme, o filme do Superman deixa a desejar. Eu acho que não é nem o melhor filme do James Gunn. Não está aí no mesmo nível que, por exemplo, Guardiões da Galáxia. Mas consegue ali ter alguns pontos positivos. É bem verdade que o filme satura em alguns momentos em quando o James Gunn dá a sua assinatura ao filme. Quando o James Gunn coloca muito de si no filme, o filme, na minha visão, perde um pouco a linha, perde um pouco o caminho em que ele estava sendo direcionado. O que eu quero dizer com isso? Não sei. Basicamente, está na questão das piadas. O James Gunn ele se perde muito neste filme do Superman ao introduzir esse humor que ele fez tão bem em Pacificador, em Guardiões da Galáxia, mas que aqui ele não consegue trazer um humor que case perfeitamente com o Superman. Aí você vai me perguntar: ah, Murilo, mas esse Superman é bobo? Se você analisar o filme com a trajetória dos filmes da DC em relação aos outros filmes do Superman que tivemos, desde o Christopher Reeve, e em relação a todos os outros filmes da DC, eu hei de concordar que esse filme, o Superman, é bobo. Mas é a essência do Superman. Isso aí eu vou entrar na segunda parte do vídeo. Esta estranheza é de certa forma proposital, feita pelo James Gunn. Embora eu entenda quem não vá gostar disso ou quem não gostou disso, porque é um caminho completamente inverso do qual a DC já vinha se formalizando dentro do universo cinematográfico, não só do universo cinematográfico compartilhado da DC, mas no cinema como um todo, com filmes do Christopher Reeve, com filmes do Batman, do Nolan e com os outros filmes do falecido DCEU, que era uma pegada mais dark, uma pegada mais realista, uma pegada menos nonsense. Aqui o James Gunn traz essa pegada totalmente nonsense, em que você tem que ativar a descrença. Se você for querendo ver o que era a DC, uma coisa muito realista e uma coisa muito dark, você vai se decepcionar. Da mesma forma que você vai se decepcionar se você levar em consideração muito mais a Era de Ouro e a Era Moderna do Superman do que a Era de Prata, que é a base deste filme do Superman de James Gunn, que se baseou muito nesse filme na HQ Superman All Stars. Então temos essa grande diferença e isso talvez tenha acontecido pelo fato do James Gunn ter seguido aí o clamor, entre aspas, das redes sociais, que quando tivemos o Homem de Aço, massacrou o filme
por ser muito dark, Superman não salvar ninguém, por Superman ser overpower demais e não se preocupar com as vidas. E aí ele fez o caminho inverso, se adaptando para esta versão cinematográfica a questão da Era de Prata do herói. Então tem essa diferença gritante. A direção de James Gunn aqui também não está no nível de Guardiões da Galáxia e também não está no nível de outros filmes que ele produziu, embora não seja um completo desastre. Ele falha em alguns momentos. E um dos pontos importantes de toda a carreira de James Gunn foi ser um bom roteirista. Os filmes do James Gunn podem não ser um primor, mas o roteiro sempre é um roteiro muito bem amarradinho, um roteiro muito bem escrito. Aqui não temos um roteiro pífio, pelo menos na minha opinião, mas é um roteiro que deixa um pouco a desejar. É um roteiro que entra em contradição com a própria lore do Superman, principalmente naquela questão dos pais kryptonianos do Jor-El e da Lara-El com relação ao legado deles para com o Superman, que é uma abordagem que o James Gunn quis trazer de diferente para esse filme, diferente dos quadrinhos, embora haja versões em que esta abordagem é implementada não pelo Jor-El, mas pelo Zor-El, que é o irmão do Jor-El, o pai da Kara. Então acho que houve essa inversão. Há uma teoria recente aí na internet que diz que esta versão pode estar mais relacionada com HQs mais novas do Superman, em que tivemos o Jor-El meio que instigando o Superman a ser um ditador na Terra, e por isso tendo enviado aqui para a Terra, como foi no filme, mas que isso teria sido obra da manipulação do Brainiac, isso nos quadrinhos, ou devido a uma manipulação digital do Lex. Essa é uma teoria que está bombando na internet com relação a isso. Então, no geral, como filme, como obra cinematográfica, eu acho que o filme do James Gunn tem pontos positivos na questão da esperança, na questão de trazer bons atores. O David Copperfield tem uma boa atuação. O Nicholas Hoult como Lex Luthor, ele entrega muito, ele é o melhor Lex Luthor dos cinemas já feitos, na minha opinião. Rachel Brosnahan, que faz a Lois, tá muito bem. Então o elenco principal foi muito bem escolhido, mas eu acho que o roteiro dá umas patinadas e essa coisa aí da descendência kryptoniana ficou um pouco mal encaixada com o tom do filme. E nessa análise crítica, cinematograficamente falando, eu dou uma nota 7. Mas aí a gente vem para outra parte do vídeo, que é com relação à análise dos quadrinhos, análise da adaptação quadrinesca, a análise da criação de um universo compartilhado. E partindo desse princípio, aí as coisas mudam de figura. Aí eu acho que o James Gunn conseguiu sim dar um pontapé inicial e uma cara completamente diferente para o universo cinematográfico da DC. A gente não teve introduções apressadas e os personagens que já estão ali, eles são introduzidos de uma forma bem orgânica, como por exemplo a Gangue da Justiça, com o Guy Gardner, Lanterna Verde, com a Mulher Gavião, com o Senhor Incrível, que rouba a cena muitas vezes durante o filme, e também com vários outros personagens que temos aparecendo ao longo desse filme do Superman. A aura do Superman de se preocupar em salvar as vidas muito mais do que derrotar o inimigo, como a gente vê em muitas adaptações live actions para a televisão, como Smallville, como Superman Lois, e também em animações como As Minhas Aventuras com o Superman, ela é sim replicada de uma forma bem inteligente e bem fiel aos quadrinhos ao qual o James Gunn se baseia, que, como eu disse, é o quadrinho Superman All Stars. Então tem muito do Superman All Stars aqui e tem muito também da Era de Prata. E como adaptação de quadrinhos, não há o que se negar da qualidade dessa adaptação. Não é perfeita, está longe disso, mas há uma qualidade que muito se faltava, por exemplo, no DCU de Zack Snyder, que não tinha essa coisa da esquerda, era muito ultra realista, era muito violento. E isso é um dos principais motivos pelo flop do DCU. Aqui a gente tem um universo mais colorido, um universo mais vibrante. Isso causa certa estranheza para os fãs que acompanham a DC no cinema sem ter o conhecimento dos quadrinhos. Porque nos quadrinhos a DC é assim, a DC é vibrante, a DC é cheia de cores, é cheia de galhofas, como traz o filme, é cheia de invenções milaborantes. Esse lado realista, sombrio, depressivo,
foi trazido para o universo cinematográfico da DC por ser considerado os quadrinhos muito aleatórios, muito divagantes, não palpáveis para a realidade. Então, Christopher Nolan e outros diretores como Zack Snyder preferiram tentar aproximar os quadrinhos da DC com a sociedade através do realismo. Mas como fazer esse realismo, sendo que se a maioria dos personagens da DC são deuses mitológicos, a Mulher Maravilha, o Superman, o Flash, são personagens, ao contrário da Marvel, que não têm uma origem humana, são extraterrestres vindos para a Terra, são filhos de deuses que viram super-heróis. Ao contrário, por exemplo, da Marvel, que é um ser humano normal, é picado por uma aranha e vira o Homem-Aranha. Então há uma disparidade muito grande com relação a isso. E para trazer um sentido de realismo, eles trouxeram esse lado mais negro, esse lado mais palpável, o que não condiz com os quadrinhos da DC. E os quadrinhos da DC, como eu falei, são mais coloridos, e é isso o James Gunn traz e acerta muito positivamente, tirando a questão narrativa, a questão de escolhas criativas, a questão de piadas, que muitas vezes é excessiva dentro do filme do Superman, mas o core dos quadrinhos, em sua grande maioria, tirando obviamente também a questão do Jor-El, está muito bem representado aqui. Tem muitos quadrinhos do All Stars com os robôs, dos quadrinhos da Era de Prata com a ambientação do Superman. A atuação do Nicholas Hunt como Lex Luthor remete muito à atuação do Michael Rosenbaum em Smallville como Lex Luthor, que para muitos é o melhor Lex Luthor de todos os tempos. Então, analisando dessa forma, eu acho que como adaptação de quadrinhos é um filme muito melhor. Como filme isolado, peca, mas como adaptação, melhora. Como criação de universo, há esperança de que tenhamos um universo maior, um universo tão grande quanto foi os 10 anos iniciais do MCU. Um universo que vai crescendo, um universo que vai atraindo cada vez mais e dando essa noção de perigo para a construção de um universo, para a chegada de um grande vilão que vai ser a apoteose deste DCU. Então, no geral, a gente pode fazer duas divisões desse filme do Superman. A primeira é a divisão mais crítica, a visão mais seca, que o filme deixa a desejar no quesito filme. Se você analisar o filme, ele é um filme mediano, uma nota 7 estaria de bom tamanho. Mas se você analisar os elementos quadrinescos, a introdução de universo, a expansão coesa desse universo, aí a coisa muda de figura e a gente aumenta um pouco essa nota para 8. No geral, é um filme que vai dividir as opiniões, é um filme que vai agradar muitos os fãs dos quadrinhos, mas vai trazer muita estranheza para quem não está acostumado com os quadrinhos e cresceu consumindo o universo cinematográfico da DC naquele tom realista, mas que, de forma nenhuma, quem gostou demais está errado, quem não gostou está errado. Há divisões de opiniões e eu acho que foi proposital. Essa divisão de opinião, o James Gunn fez sabendo que isso ocorreria e que de uma forma ou de outra daria um feedback para o filme. Então acho que foi proposital. Aí é o gosto de cada um. Se você é mais quadrinhos, talvez você vai gostar mais desse filme. Se você já está mais familiarizado com as questões do ADC, como era dark, realista, metalinguagem de quadrinhos trazido para o realismo, você vai odiar esse filme. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam deste vídeo? Vocês gostaram, não gostaram? Acham que o filme é bom? Acham que o filme não é bom? Acham que poderia ter sido melhor? Enfim, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir! Bem, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de arrebentar o like, de se inscrever no canal com o botãozinho do sininho, venha você também fazer parte do nosso clube de membros, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e... Ô amigão, olha pra cima.